Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 7ª seção. Título: Vida, Força ou Gravidade. Os fluidos imponderáveis já tiveram o seu tempo. Fala-se menos das forças mecânicas. A ciência mudou de face neste último quarto de século. Mas a gravitação sobrevive, graças às novas combinações, depois de haver sido quase destruída pelas antigas. Pode ela responder perfeitamente às hipóteses científicas, mas a questão está em saber se corresponde igualmente à verdade e se representa um fato da natureza. A atração por si só não é suficiente para explicar nem sequer o movimento planetário, como se pode supor que explique o movimento da rotação nos infinitos do espaço? A atração, ela só, jamais preencherá todos os vazios, a menos que se admita o impulso especial para cada corpo sideral e se demonstre que a rotação dos planetas e de seus satélites seja devida a alguma causa combinada com a atração. Ainda assim, diz um astrônomo, caberia à ciência explicar essa causa. Observação número 1. Registrado no artigo A Física Natural, na página 142. Continuação da narrativa. Há muitos séculos que o ocultismo a nomeou, como também o fizeram os filósofos antigos. Mas agora todas essas crenças são consideradas como superstições ultrapassadas. O Deus extracósmico iluminou toda a possibilidade de crença em forças inteligentes intracósmicas. Mas quem ou o que é o impulsor original daquele movimento? Diz Franqueur. Observação número 2. Registrado no livro Astronomia, página 342. Continuação da narrativa. Segue o trecho do Franqueur. Quando conhecermos a causa única e especial que inicia o movimento, estaremos em condições de combiná-la com a que a atrai. E outro trecho ainda. A atração entre os corpos não é senão repulsão. É o Sol que os arrasta sem cessar, porque de outro modo seu movimento teria fim. Continuação da narrativa. Se algum dia for aceita esta teoria de que a força solar é a causa primeira de toda a vida sobre a Terra e de todo o movimento no céu, é também aquela outra teoria, ainda que como hipótese provisória formulada muito mais ousadamente por Herschel, a respeito da existência de certos organismos no Sol. Então, as nossas doutrinas estarão justificadas e ficará demonstrado que a alegoria esotérica se antecipou provavelmente em milhões de anos à ciência moderna, pois tais são os ensinamentos arcaicos. Martanda, o Sol, vigia e ameaça seus 7 irmãos, os planetas, sem abandonar a posição central em que sua mãe, Adit, o confinou. Diz o comentário. Observação número 3. Comentário da 4ª estância, item número 5 do volume 1, na página 162. Continuação da narrativa. Ele os persegue, girando lentamente sobre si mesmo, seguindo de longe a direção em que se movem seus irmãos, no caminho que rodeia as suas casas, isto é, a órbita.
São os fluidos ou emanações do Sol que dão origem a todo o movimento e chamam à vida todas as coisas no sistema solar. É atração e repulsão, não como o entende a física moderna ou conforme a lei de gravidade, mas em harmonia com as leis do movimento mavantárico traçado desde o primeiro Sandhya, a aurora da reconstrução e reforma superior do sistema. Essas leis são imutáveis, mas o movimento de todos os corpos, movimento que varia e se alerta em kalpa menor, é regulado pelos poderes motores, as inteligências que têm sede na alma cósmica. Estaremos porventura incorrendo em grave erro por acreditar em tudo isto? Pois eis aqui um eminente sábio de nossos dias, que falando da eletricidade vital, emprega uma linguagem que se assemelha muito mais à do ocultismo que à do materialismo moderno. Encaminhamos o leitor céptico a um artigo sobre a origem do calor no Sol, do Dr. Robert Hunt, que, referindo-se à envoltura luminosa do Sol e à sua aparência peculiar de coágulos, diz o seguinte: observação número 4. O trecho foi retirado da Revista Popular de Ciência no volume 4, página 148. Continuação da narrativa. Arago propôs que esta envoltura fosse chamada fotosfera, nome hoje adotado geralmente. Seu antecessor, Herschel, havia comparado a superfície dessa fotosfera à do nácar. Ela se parece com o oceano em um dia calmo de verão, quando a superfície líquida se acha ligeiramente encrespada por uma suave brisa. Nasmyth descobriu uma condição mais notável que outra qualquer até então suspeita. Objetos com a forma curiosa de um disco, como folhas de salgueiro, de tamanhos diferentes, dispostos sem uma ordem determinada, cruzando-se uns aos outros em todas as direções, com um movimento irregular entre si. Vêm-se aproximar-se e afastar-se uns dos outros e assumir por vezes novas posições angulares, tanto assim que a sua aparência foi comparada a um espesso cardume de peixes que a sua forma realmente lembra. O tamanho desses objetos dá uma perfeita ideia da gigantesca escala em que são conduzidas as operações físicas no Sol. Não devem eles medir menos de 1000 milhas de comprimento por 200 e 300 de largura. A suposição mais plausível a respeito desses objetos em forma de folha ou disco é de que a fotosfera, observação número 5, e também a massa central, como se verá, ou melhor, o centro da reflexão, continuação da narrativa, constitui um imenso oceano de matéria gasosa. Que espécie de matéria? Em um estado de incandescência aparente intensa, e que são as perspectivas das projeções dos lençóis de chamas. Fim do trecho. Continuação da narrativa. As chamas solares, vistas por meio de telescópios, são reflexos, diz o ocultismo. Mas o leitor já se inteirou do que a esse respeito têm a dizer os ocultistas. Segue mais um trecho. O que quer que sejam aqueles lençóis de chamas,
é evidente que são as fontes imediatas do calor e da luz solar. Temos aqui uma envoltura de matéria fotogênica. Observação número 6. Esta matéria é exatamente semelhante ao reflexo produzido sobre um espelho pela chama de uma candeia fotogênica. Continuação da narrativa. Que oscila com poderosa energia e que, comunicando-se seu movimento ao meio etéreo do espaço interestelar, produz o calor e a luz em remotos mundos. Dissemos que aquelas formas foram comparadas a certos organismos, e Herschel diz o seguinte: muito embora seja por demais ousado falar de semelhantes organismos como participantes da vida, por que não? Observação número 7. Veja-se no artigo Os 5 anos da Teosofia, na página 258, na edição de 1885, uma resposta a esta especulação de Herschel. Continuação da narrativa. Não sabemos se essa ação vital é suscetível de desenvolver o calor, a luz e a eletricidade. Encerrará este belo pensamento uma verdade. Será porventura a pulsação da matéria vital no Sol central do nosso sistema a fonte de toda esta vida que enche a Terra e que sem dúvida se estende aos outros planetas, para os quais o Sol é o poderoso ministro? Fim do trecho. Continuação da narrativa. A tais perguntas responde afirmativamente o ocultismo. E um dia a ciência há de reconhecer que assim é. Hunt escreve ainda. Segue outro trecho. Se considerarmos a vida, a força vital, como um poder muito mais elevado que a luz, o calor e a eletricidade, e capaz de exercer uma ação diretora sobre estes, isto é, absolutamente oculto, estaremos certamente dispostos a aceitar com agrado esta especulação que supõe seja a fotosfera a sede originária do poder vital e a ver com a poética satisfação esta hipótese que atribui as energias solares à vida. Fim do trecho. Observação número 8. Registrado no artigo da Revista de Ciência Popular na página 156. Continuação da narrativa. Assim, temos uma importante confirmação científica para um de nossos princípios fundamentais, a saber, veremos o item letra A, que o Sol é o reservatório da força vital, que é o númeno da eletricidade. Item letra B, que é de suas profundezas misteriosas e para sempre insondáveis que brotam essas correntes de vida que pulsam através do espaço, assim como através de tudo quanto que vive na Terra. Veja-se então o que diz outro físico eminente que dá a este nosso fluido vital o nome de éter nervoso. Modifiquem-se algumas frases do artigo de que vamos transcrever alguns trechos e ter-se-á outro tratado quase oculto sobre a força vital. É ainda o Dr. B. W. Richardson que expõe sua opinião sobre o éter nervoso, como já o fizera quanto à força solar e à força terrestre, a saber. Segue o trecho. A ideia que a teoria procura incutir é a de que, entre as moléculas da matéria sólida ou fluida, de que se compõem os organismos nervosos, e a bem dizer,
todas as partes orgânicas de um corpo, existe um meio sutil refinado, vaporoso e gasoso, que mantém as moléculas em uma condição propícia ao movimento de umas sobre as outras e à organização e reorganização da forma, meio que serve para transmitir todo o movimento, graças ao qual um órgão ou uma parte do corpo são postos em comunhão com todas as demais partes, pelo qual e através do qual o mundo vivo exterior se comunica com todo o homem vivente. Meio que, por sua presença, permite pôr em evidência os fenômenos da vida e que, se universalmente ausente, deixa o corpo efetivamente morto. Fim do trecho. Continuação da narrativa. E todo o sistema solar entra em pralaya. Poderia ter acrescentado o autor, mas continuemos a leitura. Segue o trecho. Emprego a palavra éter em seu sentido geral, significando matéria muito leve, vaporosa e gasosa, empregando-a, enfim, do mesmo modo que o faz o astrônomo quando fala do éter do espaço, querendo significar um meio sutil, porém material. Ao referir-me ao éter nervoso, não tenho em mente que o éter só exista na estrutura nervosa. Creio, em verdade, que é uma parte especial da organização nervosa. Mas como os nervos atravessam todos os tecidos, que são capazes de movimento e sensibilidade, da mesma forma o éter nervoso se acha em todos eles. E sendo o éter nervoso, ao meu ver, um produto direto do sangue, podemos considerá-lo como fazendo parte da atmosfera do sangue. As provas de que existe um meio elástico que impregna a matéria nervosa e que é suscetível de ser influenciada por uma simples pressão, mostra-se de todo em todo convincentes. Existe indubitavelmente na estrutura nervosa um verdadeiro fluido nervoso, como ensinaram os nossos predecessores. Observação número 9. Entre outros, Paracelso, que eu chamava licor vitae, e Arcaeus. Continuação da narrativa. A exata composição química. Observação número 10. Composição alquímica, dir-se-ia melhor. Continuação da narrativa. Desse fluido não é ainda bem conhecida. Os seus caracteres físicos foram pouco estudados. Ignoramos se ele se move em correntes, se circula, se forma nos centros, passando destes para outros nervos, ou se forma em todas as partes em que o sangue penetra nos nervos. Ignoramos, portanto, a verdadeira função deste fluido. Ocorre-me, todavia, que o verdadeiro fluido de matéria nervosa não basta, por si só, para atuar à guisa de meio sutil que põe o universo exterior em relação com o mundo interno do homem e do animal. Penso, e esta é a alteração que sugiro na antiga teoria, que deve haver outra forma de matéria presente na vida, uma matéria que existe em estado de vapor ou gás, invadindo todo o sistema nervoso, envolvendo-o como uma atmosfera. Observação número 11. Esta força vital, se ao redor do homem como uma esfera luminosa, diz Paracelso no Paragramam. Continuação da narrativa. Cada molécula de tecido nervoso e servindo de meio para todo o movimento comunicado aos centros nervosos,
ou para estes transmitidos. Quando se adquire a clara compreensão de que durante a vida existe no corpo animal uma forma de matéria sutilmente difundida, um vapor que o impregna todo e que até se acumula em algumas partes, matéria constantemente renovada pela química vital e que se expele com a mesma facilidade que o ar inspirado, depois de haver cumprido sua finalidade. Então, um novo raio de luz penetra na inteligência. Fim do trecho. Observação número 12. Retirado da revista do artigo de Ciência Popular, no volume 10, nas páginas 380 a 383. Continuação da narrativa. Um novo raio de luz que certamente revela a sabedoria do ocultismo antigo e medieval e de que seus partidários, porque Paracelso escreveu a mesma coisa há mais de 300 anos, no século XVI, a saber. Segue o trecho. O microcosmo inteiro se contém potencialmente no licor vitae, fluido nervoso, que encerra a natureza, a qualidade, o caráter e a essência dos seres. Observação número 13. Trecho retirado de A Geração dos Homens. Continuação da narrativa. O arqueu é uma essência que se acha distribuída por igual em todas as partes do corpo humano. O spiritus vitae tem sua origem no spiritus mundi, sendo uma emanação deste último. Contém os elementos de todas as influências cósmicas e é, portanto, a causa que pode explicar a ação das estrelas, as forças cósmicas, sobre o corpo invisível do homem. Seu Linga Sharira vital. Fim do trecho. Observação número 14. Retirado do livro A Força dos Membros. E veja-se também no livro A Vida de Paracelso, do Dr. Franz Hartmann. Continuação da narrativa. Se o Dr. Richardson houvesse estudado todas estas obras secretas de Paracelso, não se teria visto obrigado a repetir tantas vezes, não sabemos, não é de nosso conhecimento, e etc, etc. Também jamais teria escrito o seguinte trecho em que se dediz da parte mais importante de sua nova e independente descoberta. Segue o trecho. Pode-se argumentar que esta nova corrente de ideia não é, afinal, outra coisa senão a teoria da existência do éter, que se supõe disseminado no espaço. Pode-se dizer que este éter universal impregna todo o organismo do corpo animal, vindo do exterior e fazendo parte de toda a organização. Tal opinião, se estivesse certa, equivaleria à descoberta física do panteísmo. Não pode ser verdadeira, porque destruiria a individualidade de cada um dos sentidos. Fim do trecho. Observação número 15. Trecho retirado da Revista de Ciência Popular, na página 384. Continuação da narrativa. Não vemos dessa maneira, e sabemos que assim não é. O panteísmo pode ser redescoberto fisicamente. Foi conhecido, visto e sentido por toda a antiguidade. O panteísmo se manifesta na vasta extensão dos céus estrelados, na agitação dos mares e oceanos, no pulsar de vida da mais insignificante erva.
A filosofia repugna um Deus finito e imperfeito no universo, a divindade antropomórfica do monoteísta, tal como a representam seus adoradores. Ela repudia em virtude do seu nome de filoteosofia, a ideia grotesca de que a divindade infinita absoluta tenha, ou melhor, possa ter alguma relação direta ou indireta com a evolução finita e ilusória da matéria, e por conseguinte, não pode imaginar um universo fora daquela divindade. Ou a ausência, na mesma divindade, da mais mínima partícula de substância animada ou inanimada. Não quer dizer isso que cada mato, cada árvore ou cada pedra seja Deus ou um Deus, senão que cada fragmento da matéria manifestada no cosmos pertence a Deus e é a substância de Deus, por mais baixo que tenha caído em sua rotação cíclica através das eternidades do sempre vir a ser. E também que cada uma das partículas individualmente e o cosmos coletivamente representam um aspecto e uma evocação daquela alma universal una, que a filosofia se recusa a chamar Deus, para não limitar assim a raiz e essência eterna sempre presente. A quem está familiarizado com a real natureza desse éter nervoso, sob o seu nome sânscrito, ou melhor, esotérico e cabalístico, não é possível compreender por que o éter no espaço, ou éter nervoso, haveria de destruir a individualidade de cada um dos sentidos. O Dr. Richardson reconhece o seguinte, segue o trecho. Se não produzíssemos individualmente o meio de comunicação entre nós e o mundo exterior, se esse meio fosse criado externamente e adaptado a uma só espécie de vibrações, seriam necessários menos sentidos que os que possuímos, pois, citando apenas 2 exemplos, o éter da luz não está adaptado para o som, e, no entanto, ouvimos tão bem quanto vemos. E o ar, que é o meio de movimento do som, não é o meio da luz, e, não obstante, vemos e ouvimos. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Não é assim. A opinião de que o panteísmo não pode ser verdade porque destruiria a individualidade de cada um dos sentidos demonstra que todas as conclusões do ilustre doutor se baseiam nas teorias físicas modernas, por maior que fosse o seu desejo de reformá-las. Verá, porém, que é impossível fazê-lo, a não ser admitindo a existência de sentidos espirituais que preencham o vazio dos sentidos físicos gradualmente atrofiados. Vemos e ouvimos de acordo, na opinião, é claro, do Dr. Richardson, com a explicação dos fenômenos da vista e do ouvido oferecida por aquela mesma ciência materialista que pretende não ser possível vermos nem ouvirmos de outra maneira. Os ocultistas e os místicos sabem mais. Os arianos védicos estão tão familiarizados com o mistério do som e da cor no plano físico quanto o estão os nossos fisiólogos. Mas haviam também decifrado os segredos de ambos os planos inacessíveis ao materialista. Tinham conhecimento de uma série dupla de sentidos espirituais e materiais. Em um homem privado de um ou de vários sentidos, os que permanecem em uso se desenvolvem mais. Por exemplo,
O cego pode recuperar a visão por meio dos sentidos do tato, do ouvido e etc. E o surdo poderá ouvir por meio da vista, percebendo inteligivelmente as palavras pronunciadas pelos lábios e a boca do interlocutor. Mas estes são casos que pertencem ainda ao mundo da matéria. A fisiologia nega, a priori, os sentidos espirituais, aquele que operam num plano superior da consciência, porque ignora a ciência sagrada. Limita a ação do éter, as vibrações, e separando-a do ar, embora não passe o ar de éter diferenciado e composto, falo assumir funções que se adaptem às teorias especiais do fisiólogo. Existem, porém, mais verdadeiras ciências nos ensinamentos dos Upanishads, quando bem compreendidos, do que se dispõe a admitir os orientalistas, que não os compreendem nem pouco nem muito. As correlações, tanto mentais como físicas, dos 7 sentidos, 7 no plano físico e 7 no plano mental, estão claramente explicadas e definidas nos Vedas, e particularmente nos Upanishads, chamado Anugita. Segue o trecho. O indestrutível e o destrutível, tal é a dupla manifestação do eu. Dos dois, o indestrutível é o que existe, a verdadeira essência ou natureza do eu, os princípios fundamentais. A manifestação, como indivíduo-entidade, é chamada o destrutível. Fim do trecho. Observação número 16. Registrado no livro Os Sagrados Livros do Oriente, no volume 8, no capítulo 13, na página de tradução de Telanc 292. Continuação da narrativa. Assim, fala o asceta no Anugita e acrescenta o seguinte. Segue o trecho. Todo aquele que é nascido 2 vezes, iniciado, sabe que tal é a doutrina dos antigos. O espaço é a primeira entidade. Ora, o espaço, o akasha, ou númeno do éter, possui uma qualidade, e esta se declara que é o som unicamente. E as qualidades do som são Shadja, Rihaba, juntamente com Gandhara, Madhyarama, Panchama. E além destas, deve entender-se que existem Nishada e Dayavata, a gama hindu. Fim do trecho. Observação número 17. Tirado do mesmo livro, no capítulo 35, nas páginas 384 a 385. Continuação da narrativa. Estas 7 notas da escala são os princípios do som. As qualidades de cada elemento, assim como de cada sentido, são em número de 7. E é de todo arbitrário emitir juízos e dogmatizar sobre elas por sua manifestação no plano material ou objetivo, que em si é também sétuplo. Porque só pela emancipação do eu, destas 7 causas da ilusão, é que podemos adquirir o conhecimento, a sabedoria secreta das qualidades dos objetos que impressionam os sentidos em seu plano dual de manifestação, o visível e o invisível. Assim está escrito. Segue o trecho. Ouve-se expor este admirável mistério.
escuta ainda a classificação completa das causas. O nariz, e a língua, e os olhos, e a pele, e o ouvido, como o quinto órgão dos sentidos, e a mente, e o entendimento. Estes 7 sentidos devem considerar-se como as causas do conhecimento das qualidades. Observação número 18. A divisão dos sentidos em 5 vem da mais remota antiguidade. Mas, aceitando este número, nenhum filósofo moderno se perguntou como podiam existir tais sentidos, isto é, ser percebidos e utilizados conscientemente, senão pela existência de um sexto sentido, a percepção mental, para registrá-los e recordá-los, e de ainda o sétimo, este para os metafísicos e os ocultistas, a fim de conservar-lhes o fruto espiritual e a recordação. Como em um livro de vida pertencente ao karma. Os antigos dividiam os sentidos em 5, simplesmente porque seus mestres, os iniciados, se detinham no do ouvido, por ser o sentido que se desenvolveu no plano físico, ou melhor, que se reduziu e se limitou a este plano somente no princípio da quinta raça. A quarta raça já havia começado a perder a condição espiritual tão consideravelmente desenvolvida na terceira raça. Fim da observação número 18. Continuação da narrativa. O olfato e o gosto, e a cor e o som, e o tato como o quinto, e o objeto de operação mental, e o objeto de entendimento, a percepção espiritual, ou o sentido mais elevado, estes 7 são as causas da ação. O que cheira, o que come, que vê, o que fala, o que ouve em quinto lugar, o que pensa, o que compreende. Estes 7 são as causas dos agentes. Estes, os agentes, possuindo qualidades sattva, rajas, tamas, gozam de suas próprias qualidades agradáveis e desagradáveis. Fim do trecho. Observação número 19. Retirado do mesmo livro no capítulo 10, nas páginas 277 a 278. Continuação da narrativa. Os comentadores modernos, não compreendendo o significado sutil da linguagem dos antigos escoliastas, interpretam a frase causas dos agentes como querendo dizer que os poderes do olfato e etc., quando atribuídos ao eu, o fazem aparecer como um agente, um princípio ativo, o que não passa de rematada fantasia. Entende-se que aqueles 7 são as causas dos agentes, porque os objetos são causas toda vez que o seu gozo produz uma impressão. Isso significa esotericamente que os 7 sentidos são causados pelos agentes, as divindades, pois, de outro modo, que significaria ou poderia significar a frase seguinte? Assim, diz-se, estes 7 sentidos são as causas da emancipação, ou seja, quando tais causas se fazem ineficazes. E esta outra frase para os sábios iniciados, que tudo compreendem, as qualidades que estão na posição, ou melhor, na natureza das divindades, cada qual em seu lugar, etc., quer simplesmente dizer que os sábios compreendem a natureza dos númenos dos diversos fenômenos,
e que por qualidades, neste caso, se entendem as qualidades dos deuses ou inteligências superiores planetárias ou elementais que governam os elementos e seus produtos, e não os sentidos, como supõe o comentador moderno. Porque os sábios não pensam que os seus sentidos tenham alguma relação com elas, nem tampouco com o seu eu. Vemos no Bhagavad Gita que a divindade diz o seguinte, segue o trecho. Só alguns me conhecem verdadeiramente. A terra, a água, o fogo, o ar, o espaço, ou o akasha, o éter, a mente, o entendimento e o egoísmo, ou a percepção de todos os anteriores no plano ilusório. Tudo isso representa uma forma inferior da minha natureza. Sabe que existe outra forma da minha natureza superior a esta, que está animada. Ó, tu que tens poderosos braços, e pela qual é sustentado este universo. Tudo isto se acha entrelaçado em mim como numerosas pérolas reunidas por um só fio. Observação número 20. Registrado no Mundakopanishad, na página 298. Continuação da narrativa. Sou o gosto na água, ó filho de Kunti. Sou a luz do sol e da lua. Sou o som, isto é, a essência oculta, que é a base de todas estas e das outras qualidades das diversas coisas mencionadas. O tradutor no espaço, o perfume recente na terra, o resplendor no fogo, etc. e etc. Fim do trecho. Observação número 21. Registrado no Bhagavad Gita, no capítulo 7, nas páginas 73 a 74. Continuação da narrativa. Deveríamos realmente estudar a filosofia oculta antes de nos aventurarmos a investigar e verificar os mistérios da natureza apenas em sua superfície, porquanto só aquele que conhece a verdade sobre as qualidades da natureza, que compreende a criação de todas as entidades, está emancipado do erro, diz o preceptor. Segue o trecho. É quando o homem compreende exatamente a grande árvore, da qual, não percebido a natureza oculta, a raiz de tudo, é o rebento que sai da semente para Brahman, que consiste na inteligência Mahat, ou a alma universal inteligente, como o seu tronco, cujos ramos são o grande egoísmo. Observação número 22. Arrancara, suponho, aquele egoísmo que conduz a todos os erros. Continuação da narrativa. Cujos ramos são o grande egoísmo, em cujos ocos se encontram os renovos, isto é, os sentidos sendo os grandes elementos ocultos ou invisíveis, seus ramos de flores. Observação número 23. Os elementos são os 5 tanmatras, de terra, água, fogo, ar e éter, os produtores dos elementos mais grosseiros. Continuação da narrativa. E os elementos grosseiros da matéria objetiva grosseira. Os ramos menores, que sempre estão cobertos de folhas e de flores. Árvore que é eterna e cuja semente é o Brahman, a divindade.
É quando a corta com aquele excelente gládio, o conhecimento, sabedoria secreta, que o homem alcança a imortalidade e se liberta do nascimento e da morte. Fim do trecho. Observação número 24. Registrado no Anugita, no capítulo 20, nas páginas 313. Continuação da narrativa. É a árvore da vida, a árvore Ashvata, e só depois de havê-la cortado pode o homem, o escravo da vida e da morte, emancipar-se. Mas os homens de ciência nada sabem quanto ao gládio da sabedoria, usado pelos adeptos e ascetas, nem dele querem ouvir falar. Daí as observações eivadas de Partipris, que fazem até os menos dogmáticos entre eles e que têm por origem ou fundamento a injustificada importância atribuída à classificação e às divisões arbitrárias da ciência física. A elas pouca atenção dá o ocultismo e à natureza ainda menos. A série completa dos fenômenos físicos deriva do primário do éter akasha, assim como o akasha da natureza dual provém do chamado caos não diferenciado, que é, por sua vez, o aspecto primário de Mula Prakriti. A matéria raiz é a primeira ideia abstrata que se pode fazer de Parabrahman. Pode a ciência moderna dividir o seu éter hipotético da maneira que lhe aprover. O verdadeiro éter do espaço sempre continuará sendo o que é. Possui ele seus 7 princípios, como tudo na natureza. E se não existisse o éter, não haveria som, pois é o éter, a vibrante caixa sonora da natureza, em todas as suas 7 diferenciações. Este foi o primeiro mistério que os iniciados da antiguidade aprenderam. Os nossos sentidos físicos normais de hoje eram, do ponto de vista em que nos situamos atualmente, anormais naqueles dias de evolução descendente e de queda lenta e progressiva na matéria. E tempo houve em que tudo aquilo em nossa época presente se considera como excepcional. Todos estes fenômenos que constituem um enigma para os fisiólogos forçados que são a admiti-los, como a transição do pensamento, a clarividência, a clareaudiência, etc. e etc., tudo o que, em suma, passa por maravilhoso e anormal, tempo houve em que tudo isto e muita coisa mais estava sob o domínio de faculdades e sentidos comuns a toda a humanidade. Sucede, porém, que percorremos ciclos que nos levam para trás e para adiante. Vale dizer que, tendo perdido em espiritualidade o que ganhamos em desenvolvimento físico até quase o fim da 4ª raça, estamos agora, do mesmo modo, perdendo no físico gradual e imperceptivelmente quanto voltamos a ganhar em reevolução espiritual. Este processo deve continuar até a época em que a 6ª raça raiz se encontre no mesmo nível espiritual da 2ª raça, representada por uma humanidade há muito desaparecida. Mas estas coisas dificilmente serão compreendidas no momento. Devemos retornar à promissora, se bem que algo incorreto hipótese do Dr. Richardson a respeito do éter nervoso. Sob a errônea tradução da palavra caixa por espaço, vimos que era ele considerado
no antigo sistema hindu como o primogênito do Uno, e com uma só qualidade, o som, que é setenário. Em linguagem esotérica, este Uno é a divindade Pai, sendo o som sinônimo de Logos, verbo ou filho. Seja de modo consciente ou não, deve ser o último. E o Dr. Richardson, ao expor uma doutrina oculta, elege a forma inferior da natureza setenária deste som e sobre ela especula acrescentando o seguinte: segue o trecho. A teoria que proponho é que o éter é um produto animal. Em diferentes classes de animais, pode ele variar quanto às suas qualidades físicas, de modo que se adapte às necessidades especiais do animal, mas desempenha essencialmente o mesmo papel em todos os animais e é produzido da mesma maneira em todos eles. Fim do trecho. E é aí que está a cerne do erro, de onde partem todas as deduções falsas subsequentes. Este éter nervoso é o princípio inferior da essência primordial que constitui a vida. É a vitalidade animal difundida em toda a natureza e que opera de acordo com as condições que encontra para sua atividade. Não é um produto animal, mas o animal, a flor e a planta viventes são os seus produtos. Os tecidos animais apenas o absorvem segundo o seu estado, mais ou menos são ou mórbidos, como fazem os materiais e as estruturas físicas em sua condição primordial, nota bene. E desde o instante do nascimento da entidade, são por ele vitalizados, regulados e alimentados. Os vegetais o recebem em maior quantidade no raio solar Sushumna, que ilumina e alimenta a lua, e é por intermédio dos raios desta última que verte sua luz sobre o homem e o animal e os impregnam mais enquanto dormem e descansam do que quando se acham em plena atividade. Eis porque o Dr. Richardson novamente se equivoca ao dizer o seguinte. Segue o trecho. O éter nervoso, segundo a ideia de que dele faço, não é ativo em si mesmo, nem um excitante do movimento animal no sentido de forças, mas é essencial para proporcionar as condições que tornam possível o movimento. É precisamente o contrário. É o condutor de todas as vibrações do calor, da luz, do som e da ação elétrica, do atrito mecânico. Observação número 25. Condutor no sentido de upadi, uma base material ou física, mas como segundo princípio da alma universal e da força vital da natureza, obedece à direção inteligente de seu quinto princípio. Fim da observação número 25. Continuação da narrativa. Mantém todo o sistema nervoso em uma tensão perfeita durante os estados de vida. Certo. É consumido pelo exercício ou antes é gerado, e quando a necessidade é maior que a quantidade suprida, tal deficiência se manifesta pela depressão ou esgotamento nervoso. Observação número 26. Sua excessiva abundância no sistema nervoso conduz com a mesma frequência à enfermidade e à morte. Se fosse o sistema animal que o produzisse, tal coisa certamente não poderia suceder.
Esta última circunstância demonstra, portanto, sua independência do sistema e sua relação com a força solar, conforme o explicam Metcalfe e Hunt. Fim da observação número 26. Continuação da narrativa. Acumula-se nos centros nervosos durante o sono, levando-os, se me posso assim exprimir, ao seu diapasão normal, e preparando desse modo os músculos para uma vida ativa e renovada. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Assim é, precisamente. Isto é exato e compreensível, e, portanto, o corpo completamente renovado por aquele oferece capacidade para o movimento, a plenitude da forma, a vida. Dele privado, o corpo fica inerte, toma o aspecto contrato da morte e mostra haver perdido algo físico que encerrava quando vivia. A ciência moderna nega a existência de um princípio vital. A transcrição acima é uma prova clara do seu grande erro. Mas aquele algo físico, que chamamos fluido vital, o liquor vitae de Paracelso, não abandonou o corpo, como pensa o Dr. Richardson. Simplesmente passou do estado ativo ao estado passivo, tornando-se latente, devido às condições demasiado mórbidas dos tecidos, sobre os quais já não podem atuar. Uma vez que o rigor mortis é absoluto, o liquor vitae volta a entrar em ação e dá início à sua obra quimicamente sobre os átomos. Brahma Vishnu, o criador e conservador da vida, transforma-se em Shiva, o destruidor. Por último, escreve o Dr. Richardson. Segue o trecho. O éter nervoso pode estar envenenado. Quero dizer que ele pode conter em dissolução, em virtude de uma simples difusão gasosa, outros gases ou vapores vindos de fora. Pode impregnar-se de produtos ou substâncias absorvidas ou ingeridas, ou de gases de decomposição gerados no próprio corpo durante uma enfermidade. Fim do trecho. Observação número 27. Retirado da Revista de Ciência Popular, no volume 10, nas páginas 387. Continuação da narrativa. E o eminente doutor podia ter acrescentado, conforme o mesmo princípio oculto, que o éter nervoso de uma pessoa pode ser envenenado pelo éter nervoso de outra, ou por suas emanações áuricas. Vejamos, porém, o que a respeito deste éter nervoso disse Paracelso. Segue o trecho. O arqueeu possui natureza magnética e atrai ou repele outras forças simpáticas ou antipáticas, pertencentes ao mesmo plano. Quanto menos poder de resistência tiver uma pessoa para com as influências astrais, tanto mais lhes ficará sujeita. A força vital não está encerrada dentro do homem, mas se irradia para dentro e ao redor dele como uma esfera luminosa, aura, e pode-se fazê-la atuar à distância. Pode envenenar a essência da vida, o sangue, e produzir enfermidades, ou pode purificá-la quando se tornou impura e restabelecer a saúde. Fim do trecho. Observação número 28. Registrado em Paragranum, do Livro da Vida de Paracelso, pelo Dr. Hartmann.
Continuação da narrativa. A identidade entre o arqueu e o éter nervoso é posta em evidência pelo sábio inglês ao dizer que geralmente a tensão do éter nervoso pode ser demasiado alta ou demasiado baixa, o que se verifica. Segue o trecho. Por causa das alterações locais da matéria nervosa que ele envolve, sobre a influência de uma excitação aguda, pode vibrar tempestuosamente, por assim dizer, e impelir cada músculo dependente do cérebro e da medula a um movimento sem freio, a convulsões inconscientes. Fim do trecho. É o que se chama excitação nervosa, mas ninguém, exceto o ocultista, conhece a razão destas perturbações nervosas, nem lhes explica a causa original. O princípio vital pode matar quando é excessivo, como quando é deficiente. Mas este princípio no plano manifestado, isto é, em nosso plano, não é senão o efeito e o resultado da ação inteligente da legião ou princípio coletivo, a vida e a luz em manifestação. Acha-se ele subordinado à vida una absoluta, sempre invisível e eterna, da qual emana, em uma escala descendente e reascendente de graus hierárquicos, uma verdadeira escala setenária, como o som ou o logos no extremo superior, e os vidyadharas ou pitris inferiores na base. Observação número 29. Em uma obra recente sobre o simbolismo no budismo e no cristianismo, ou melhor, no budismo e no catolicismo romano, pois muitos dos últimos rituais e dogmas do budismo do norte, em sua forma popular exotérica, são idênticos aos da Igreja Latina. Encontram-se fatos curiosos. O autor deste livro, com mais pretensões que erudição, englobou em sua obra, sem discernimento algum, doutrinas budistas antigas e modernas, e confundiu, lamentavelmente, lamaísmo com budismo. Na página 404, sob o título de O Budismo na Cristandade ou Jesus de Essene. Nosso pseudo-orientalista ocupa-se em criticar os 7 princípios dos budistas esotéricos e procura ridicularizá-los. Na página 405, que é a última, fala com entusiasmo dos Vidyadharas, as 7 grandes legiões de homens mortos convertidos em sábios. Ora, esses Vidyadharas, que alguns orientalistas chamam de semideuses, são realmente, do ponto de vista exotérico, uma classe de siddhas, plenos de devoção, e esotericamente são idênticos às 7 classes de pitris, uma das quais confere ao homem consciência própria na terceira raça, encarnando-se nas conchas ou cascas humanas. O hino ao sol, que se vê no fim deste estranho volume de miscelânea, imputando ao budismo a crença de um Deus pessoal, é um golpe infeliz, assestado às provas tão laboriosamente reunidas pelo desastrado autor. Os teósofos sabem perfeitamente que o Sr. Rhys Davis emitiu igual opinião a respeito das ideias teosóficas. Disse que as teorias expostas pelo autor de O Esoterismo Budista não eram budismo nem eram esotéricas. Tal observação é o resultado
Item letra A. Do lamentável erro de se escrever budismo em vez de budismo, ou budiasme, associado, assim, ao sistema, à religião de Gautama, em vez de o associar à sabedoria secreta ensinada por Krishna, Shankaracharya e muitos outros, inclusive por Buda. E item letra B. Da impossibilidade de que o Sr. Rhys Davis saiba alguma coisa sobre as verdadeiras doutrinas esotéricas. Apesar disso, sendo ele atualmente o orientalista mais versado em leitura Pali e budista, tem o direito de ser ouvido com respeito. Mas, quando alguém sem saber de budismo exotérico do ponto de vista científico e materialista, mais do que se sabe de filosofia esotérica, vem difamar aquelas a quem distingue com o seu rancor e quer aparecer aos teósofos com ares de profunda erudição, e não nos cabe fazer outra coisa senão sorrir ou desatar uma risada sonora e franca. É verdade que não sabemos o que é a vida, e não é menos verdade que ignoramos o que é a força que imprime movimento às estrelas. Os seres vivos são pesados e, consequentemente, sujeitos à lei de gravidade. São a sede de fenômenos físico-químicos, numerosos e variados, indispensáveis à sua existência, e que devem ser atribuídos à ação da heterodinâmica, eletricidade, calor e etc. Mas tais fenômenos se manifestam aqui sob a influência de outra força. A vida não está em antagonismo com as forças inanimadas, mas lhe governa e dirige a ação por meio de suas leis. Observação número 30. Trecho retirado do livro A Espécie Humana, página 10 e 11. Fim do apêndice da 7ª seção.